também. Sempre envia as que conseguir, sabe? O que Uhum. que eu percebi? A grande maioria não resolveu o exercício, eles só marcaram a alternativa e tiraram foto e me mandaram, né? Eu Mas, marquei, teve umas que eu marquei que eu resolvi num papel fora que não cabia na, na folha do livro. na- não, mas aí você manda a foto desse material, entendeu? Então, vou mandar nas próximas vezes. Depois a gente vê como é que vai ser. Eu vou passar para vocês certinho, né? A questão de quais serão os conteúdos para cada bimestre e tudo. Mas para todos eles vocês precisam justificar, né? Porque senão fica só como se fosse uma marcação qualquer. As primeiras questões eu lembro que até coloquei o gabarito para vocês, então teve gente que nem fez nada, marcou em cima do gabarito e tirou foto, né? Aí não dava para considerar nada mesmo. Mas depois a gente, da agora para frente, a gente, assim, vocês mandam, né? Já está aparecendo na tela aí para vocês a função constante? Abre aí na página 137, por favor. O Azaf está entrando aqui. Bom dia, Ana Júlia, Vitor Gouveia, Azaf. Tranquilo? Abrir o material? Página 137. Esse talvez, relacionado à função, seja o conteúdo mais tranquilo de todos, assim. Ele é uma mudança, a gente vai começar agora a trabalhar com a ideia de gráficos, né? A ideia de levar realmente as funções para o plano cartesiano, e aí a gente pega e trabalha cada uma das possibilidades, e uma das possibilidades é a função constante. Essa função constante, gente, ela é um número, assim, é um f de x igual a 5, por exemplo, tá? Então, sempre que vocês falarem assim, ó, função constante, vocês vão falar assim, ó, função igual a um número. Coloca aí, por favor, um número fixo e específico. F de x igual a 7, f de x igual a menos 10, tá? Essa é a característica da função constante, certo? Beleza? Então, falou função constante, vocês vão pensar em um f de x que é igual a um número. Como assim? Quando eu tenho um f de x igual a um número, mesmo que eu trabalhe com a ideia de variar o meu x, ou seja, x igual a 1, x igual a 2, isso não influencia na minha função. Ou seja, ela permanece constante em y, mesmo com a variação de x. Quando a gente vai representar isso no gráfico, a gente representa assim, ó. A gente representa por meio de uma reta paralela à reta do x, né? Que é aquele eixo das abscissas, certo? E aí a gente tem um valor constante fixo em y. Tranquilo? A função constante é definida como uma função f, que leva r em r, significa função f de domínio real e contra domínio real. Tal que f de x igual a c. Aí, esse c, gente, vocês vão circular e colocar assim, ó, número. Coloca aí, por favor, tá? Circula esse czinho. Bom dia, Murilo, tudo bem? A gente está na página 137 do material, livro 2, módulo A09, tá? Em que C pertence aos reais, ou seja, C é uma constante real. Sempre que vier a palavra constante real, gente, é um número real. O que é a ideia de número real? É aquela ideia que ele pode estar em qualquer possibilidade, né? Assim, dentro do que a gente trabalha, ele pode ser qualquer valor, tá? Uma raiz de um número π, qualquer ideia nesse sentido, tá? Gráfico da função constante. Quando a gente trabalha com gráficos, se aquele C for positivo, significa que a minha linha vermelha, que é a reta que representa essa função, está acima do eixo X, ou seja, ele está na parte positiva de Y. Vocês lembram dessa questão de qual que é a parte positiva do X, do Y? Tranquilo? Vocês já viram esse gráfico outras vezes, né, até no ano passado, certo? Alguma dúvida em relação ao sinal dos eixos? Onde que o X é positivo, onde que ele é negativo? Alguma dúvida em relação a isso? O X é positivo para a direita e negativo para a esquerda, e o Y é positivo para cima e negativo para baixo, tudo bem? Então, se eu tenho uma reta, né? Essa vermelhinha aqui, ó, constante, deixa eu até dar um zoom aí para vocês, porque não sei se todo mundo está com material.
Então, se eu tenho uma reta acima do eixo x, ou seja, na parte positiva de y, significa que o meu c é maior do que zero. Se eu estou sobre o x, significa que é igual a zero. E se eu estou abaixo do x, ou seja, na parte negativa do y, significa que o meu c é negativo, menor do que zero. Tranquilo? Alguma dúvida? Função afim, falou assim, ó, função afim, vocês vão falar que é a função de primeiro grau, aí aparece um x, tá? Então, qual que é a diferença de função constante para função afim? Bom, a função afim, ela pode ter essa ideia de uma variação, tá? A gente vai trabalhar com essa linha de raciocínio. Como assim? Agora ele não é mais paralelo ao eixo x. Ele tem uma inclinação. Por quê? Porque eu tenho um x nele. A gente vai entender qual que é a influência desse x na função, tá? Função afim ou função polinomial de primeiro grau é qualquer função de domínio R contra domínio R definida por f de x igual a ax mais b. A e b são números, só que o x é a variável, tá, gente? Então, esse azinho e esse bzinho serão números quaisquer. Como assim números quaisquer? Olha aqui o exemplo 1, ó. A função f, que leva r em r, tal que f de x é igual a 2x mais 5. Ou seja, o a é o 2 e o b é o 5. Tá? Daqui a pouquinho eu vou colocar observações sobre qual que é a influência do a e do b no gráfico. Primeiro a gente vai olhar o gráfico, depois a gente vai entender isso, tá? É uma função afim em que a é igual a 2 e b é igual a 5. A função f, que leva r em r, tal que g de x é igual a menos 3x, é uma função afim em que a é igual a menos 3 e b é igual a zero. Vamos entender aqui algumas questões, tá? Na função afim, quando b é igual a zero, dizemos que a função é linear. Ou seja, ela representa uma linha, tá, gente? Linear é linha. Como assim? Significa que ela tem uma semelhança, tá? Ela espelha. Existe uma característica muito fácil de identificar quando o meu b é zero, tá? Já vou mostrar para vocês. O gráfico da função afim. Agora ele vai trazer todas as possibilidades e aí eu vou trazer as observações para vocês, tá? Para A maior que zero, f é estritamente crescente. Como assim crescente? Ó, quando eu olho o gráfico da esquerda para a direita, essa reta ela está subindo, não está? Você concorda comigo que a reta ela sobe? Se ela sobe, ela é crescente, tá? Ela vem da esquerda para a direita, de baixo para cima. Quando a minha reta vem da esquerda para a direita, de cima para baixo, significa que ela está descendo. É fácil de imaginar uma rampa aqui, não é? Olha, uma rampa subindo e uma rampa descendo, tudo bem? Alguma dúvida em relação à análise do que é uma função crescente e o que é uma função decrescente? Não? Beleza. Vamos fazer alguns exemplos daqui a pouquinho, tá? Esse capítulo aqui, ele só tem essa página de teoria, tá? Vocês estão copiando aí? Quer que espere um pouco aí, Gabriel? Tranquilo? Na função f de x igual a x mais b, fazendo f de x igual a y, temos y igual a x mais b. Muito comum, em vez de aparecer f de x, aparecer y. Y igual a x mais b. Nela, a constante real a é conhecida como coeficiente angular ou declividade da reta que representa essa função. Então, vocês vão fazer o seguinte para mim, ó. Ele vai mostrar ali, mas aí eu quero que você já coloque uma observação assim, ó. O a representa a intensidade de crescimento ou decrescimento. Então, quanto maior o A, mais rápido vai crescer a sua reta ou mais rápido vai decrescer a sua reta. Anota isso aí, por favor. E aí, se alguém não tiver entendido, eu repito aí, até vocês anotarem certinho, tá? Vou repetir, Giovana. Eu não entendi. Beleza. O A representa a intensidade, coloca assim. O A representa a intensidade de crescimento ou decrescimento. Crescimento ou decrescimento. Ou seja, quanto maior o A, mais rápido cresce a minha reta. Aí continua assim, ó.
para o A positivo. Então, mais rápido cresce a minha reta para o A positivo. Ou mais rápido decresce a minha reta para A negativo. Tá? Se for positivo, ela cresce. Se for negativo, ela decresce. Isso vai ser muito importante. A gente vai usar isso demais, tá, gente? Muito mesmo, muito mesmo. E nas outras séries, e no Enem, em tudo, assim, se vocês forem para a área de exatas, isso aí é bem utilizado, viu? Tranquilo? Alguma dúvida? Só uma dúvida. Aonde que o A tá no gráfico aí? O A, muito boa pergunta, viu, o Gabriel? O A, você não enxerga o A no gráfico. Interessante isso. Você não enxerga o A no gráfico. Você só consegue identificar a influência dele no gráfico. Então, tá vendo o mouse aí? Vamos imaginar que esse aqui seria um A igual a 2. Se meu A fosse igual a 3, a minha reta seria assim, ó. Entendeu? Ele influencia essa inclinação da reta. Então, se o A for zero, eu tenho uma reta na horizontal. Aí, se ele for um A igual a 1, eu tenho uma reta na diagonal. Aí, conforme o meu A vai crescendo, ele vai ficando cada vez mais inclinado, se for positivo. Se ele for negativo, aí ele começa a ficar assim, ó. Aí, em vez de ficar na horizontal, que é o A igual a zero, ele fica assim. Então, você não vê o A no gráfico. Você vê a influência dele no gráfico. Muito boa pergunta. Entendeu? O B a gente vê no gráfico. O A não. Legal? O que que a gente vê no gráfico, então? A gente vê o B e o B sobre A. O A sozinho em si a gente não vê. Certo? Tranquilo? Mais alguma dúvida, gente? A também é conhecido como taxa de variação. Coloca assim, A igual a taxa de variação, ou A dois pontinhos de taxa de variação, por favor. A gente vai falar muito dessa palavra, taxa de variação. Tranquilo? Gente, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, assim, e ficarem meio sem graça de perguntar, porque às vezes fala, ah, não vou perguntar não, né? Manda uma mensagem no WhatsApp, que eu olho aqui a mensagem de texto e respondo, tá? Tranquilo? Não fica com a dúvida, não, pergunta. E aí pode encher de pergunta, não tem problema. Eu vou respondendo conforme eu vou esperando alguém copiar, né? Ou então quando o outro colega estiver fazendo um exercício, eu pego todas as perguntas e eu vou respondendo. Combinado, né? A gente já tinha combinado sobre isso algumas vezes, né? Beleza? Taxa de variação. A igual a taxa de variação. Aí vai mostrar agora, assim, ó, tintim por tintim, como que a gente desenha o gráfico. Mas você já sabe, vocês já viram isso, desenho do gráfico no ano passado. Mas a gente vai reforçar aqui agora. Quando eu tenho um x1 e um y1, significa que a gente tem o ponto A. Então, o ponto A, ele tem as coordenadas x1 e y1, e aí eu tenho um ponto B, que são as coordenadas x2 e y2. Tranquilo? São dois pontos distintos, pertencentes ao gráfico da função y igual a x mais b. Então, A, que é aquele mesmo Azinho nosso, é a variação de y dividido pela variação de x. Como assim? A gente vai entender isso aqui agora. É y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Aí, tá vendo esse gráfico todo pronto aqui, ó? A gente vai desenhar ele de novo, só que passo a passo, certo? Aí eu preciso que vocês me acompanhem. Eu vou colocar ele aqui, ó. Eu vou pegar o gráfico e vou jogar ele no material, e aí a gente vai desenhar passo a passo aqui.
preciso, essa parte é muito importante, assim, concentra aí comigo aqui, ó, foca aqui. Deixa eu jogar ele aqui, e eu vou desenhar do lado ele de novo, só que agora passo a passo. Então, como que a gente tem? A gente sempre terá uma ideia assim, ó. Eu terei um eixo XY, que a gente chama de plano cartesiano, certo? Isso aqui não é novidade para vocês. Então, vamos lá, acompanha comigo aqui, ó. Desse lado direito, essa reta horizontal, a gente tem o X, né? Então, ele cresce da esquerda para a direita, e aqui é um X. E aqui, de baixo para cima, esse eixo da vertical, a gente tem um Y. Tranquilo? Aí a gente tem o ponto A, que a coordenada dele é um x1, y1. A gente não vai lá. Ó, tenta lembrar. Se vocês não lembrarem, me fala, por favor. A gente vai lá, marca o x1, aí a gente vai lá, marca o y1, aí a gente vai, traz um tracejado. Pode ser tracejado ficou muito torto, né? Traz a ideia do tracejado e faz os tracejados se encontrarem em uma coordenada específica, que é a coordenada do ponto A. Não é assim que a gente marca um ponto? Lembra disso, né? Aí agora eu vou marcar outro ponto, eu vou dar uma cor diferente aqui. Aí eu vou para o x2. Então aqui é o x2 e aqui é o y2. A mesma coisa, né? A gente vem com a ideia do tracejado lá do x e a gente vem com a ideia do tracejado, opa, lá do y. Aí a gente vai, encontra uma determinada localização e a gente dá um nome para esse ponto, que é o ponto B. Quando a gente encontra esses dois pontos, a gente segue aquela linha de raciocínio. Deixa eu até mudar a cor disso aqui. Deixa eu ver que cor que eu coloco aqui. Vou colocar um azul aqui, só para dar uma diferenciada aqui com a reta que eu quero fazer de vermelho. E aí a gente vai e marca uma reta. E essa reta precisa passar por esses pontos, que é a reta definida por esses dois pontos aqui. Então, pega uma régua aí, coloca por cima dos dois pontos e marca aí, por favor, uma reta que passa sobre os dois pontos. Eu vou esperando aqui, tá, gente? Eu vou acompanhando vocês bem tranquilo. Pode fazer aí com caprichar aí. Importante. Sabia que depois eu vi isso aqui de novo na faculdade de engenharia, lá no primeiro período do curso? Pra vocês verem. A gente aprende isso aqui de novo lá. Então, se vocês chegarem lá com isso aqui, sabendo disso aqui, e em tudo na vida, tá, gente? Biologia, história, qualquer área de conhecimento. Se vocês aprenderem isso, quando vocês chegarem na faculdade, vocês não vão ter que estudar isso de novo. Isso é uma grande vantagem, que não foi o meu caso. No meu caso, eu tive que estudar tudo isso aí de novo, né? Não tinha aprendido direito, e aí tem muito conteúdo que eu nem cheguei a ver na escola, né? Muito conteúdo de várias disciplinas, né? Tranquilo? Tran- Tranquilo, não é? Então tá, ó. Então vamos seguir uma linha de raciocínio aqui, ó. Podemos continuar aqui, gente? Se eu saio do ponto x1 e eu vou até o ponto x2, qual que é a minha distância percorrida? Qual que é a distância entre o x1 e o x2? Como que eu encontro a distância entre esses dois valores? Por exemplo, se isso aqui fosse quilometragem de uma rodovia, e aí São Luís está na quilometragem 130 e Firminópolis está no quilômetro 120. Como que eu calculo a distância entre São Luís e Firminópolis?
Diminuo uma pela outra? Uma pela outra. Eu pego o maior e diminuo pela menor. Faz sentido, porque eu quero encontrar um valor positivo, né? Não quero distância negativa. Então, eu vou pegar sempre o final menos o inicial. Faz sentido? Então, concorda comigo que a distância entre x1 e x2 é x2 menos x1? Faz sentido, não faz? A mesma coisa se aplica para y. Qual é a distância do y2 para o y1? A mesma coisa. Eu vou lá, pego aqui, ó, uma referência, e aí eu puxo. Opa! E aí eu puxo a ideia de calcular o y2 menos o y1. Tranquilo, não é? Um menos o outro, como se fosse uma altura diferente, né? O y2 está na altura 20, o y1 está na altura 12. 20 menos 12, então, é a diferença dessas alturas. Então, eu tenho y2 menos y1. Tranquilo? Se eu pego essa setinha aqui e eu faço ó, só acompanha comigo. Eu faço uma cópia e jogo ela aqui para cima, e eu pego essa setinha aqui, faço uma cópia e jogo ela aqui para o lado, vocês concordam comigo que eu fechei aqui, ó, um triângulo? Conseguem, deixa eu só aí, conseguem ver o triângulo que ele fecha aqui? Tá vendo? Ó, vou fechar aqui, ó, um triângulo. E é isso que ele fez ali, ó, do lado, tá vendo? Eu vou mudar as cores para vocês entenderem o que eu quero dizer. Vou até pegar uma cor diferente aqui, deixa eu ver. Uma cor que eu não usei ainda, eu vou pegar aqui um rosa, né? Então, se eu pego essas referências aqui, ó, eu tenho um triângulo, não tem? Entenderam a lógica? Essa setinha vertical não é a mesma setinha vertical que está aqui? É só para mostrar que isso aqui representa um triângulo, tranquilo? E eu vou desenhar esse triângulo de novo. Então, eu vou pegar isso aqui, e eu vou desenhar esse triângulo do lado de fora, tá? Então, eu vou pegar isso aqui, vou jogar ele aqui para baixo, ó. Na verdade, eu vou jogar ele para o lado, assim. E vou pegar esse aqui e vou jogar ele para o lado também. E aí eu vou pegar, deixa eu dar um zoom agora. E aí eu vou pegar aquela ideia da hipotenusa que eu tinha ali em cima e eu vou fechar aqui esse triângulo, ó. Tranquilo? Aí, para não ficar com muita informação, eu vou transformar essa setinha em uma retinha aqui, ó. Uma reta pequena. Essa reta não ficou na vertical, né? Tranquilo? Alguma dúvida? Vou até pegar essa retinha, essa reta aqui, vou jogar ela aqui, ó, para vocês entenderem o que eu fiz, ó. Tô pegando isso aqui, ó. Tranquilo, né, gente? Passo a passo aqui, só para vocês acompanharem o raciocínio, para vocês entenderem o que que o livro fez. Alguma dúvida? Perguntar. Não? Então, esse triângulo rosa nosso é esse triângulo amarelinho dele aqui. Tá bom? Todo triângulo, ele tem ângulos internos, não tem? E aí a gente tem aqui, ó, aquela ideia daquele ângulo ali. Então, eu tenho aquela ideia daquele ângulo que acontece internamente ao triângulo ali. Na verdade, ele usa como um φ. Deixa eu até fazer assim, ó, que é fazer mais sentido para vocês, vai ficar mais igual, né? Ele faz assim, né? Deixa eu ver. Ele faz bem retinho, porque aí quando ele vai digitar, ele tem um símbolo assim, parece até um conjunto vazio. Ele fica mais parecido para vocês terem uma referência ali, ó. Fechou? Tranquilo? Agora eu vou responder sua pergunta, Gabriel. Esse ângulo é o A.
A gente deu toda essa volta, fez todo esse passo a passo para vocês conseguirem enxergar como que vocês vão mapear a ideia do A. Esse ângulo aí é o A, certo? Então, coloca aí as observações de vocês, vou esperar. O que que é essa bolinha com cortezinho no meio que parece um zero aí? É o ângulo que está aqui do lado, ó. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Olha aquele aqui, o ângulo. Eu até nem gosto muito dessa letra, para ela não ser confundida com o conjunto vazio e outras. Eu costumo usar mais o alfa e o beta. Nesse caso aqui, para esse exemplo, para essa ideia, a gente trabalha com esse símbolo, mas aí depois a gente muda. Depois a gente trabalha com símbolos mais ligados a ângulos, tá? Vocês querem anotar o nome desse símbolo? Anota aí, por favor. É o teta. Importante vocês saberem o nome desses símbolos, mas assim, o mais importante mesmo é vocês entenderem o que eles estão falando para vocês. Fechou? Tranquilo? Agora aqui a gente vai matar a nossa ideia. Deixa. Eu só melhorar esse segundo Y aqui, que ele ficou muito feio. Tem alguém colocando alguma observação aí? Ou eu posso continuar aqui? Posso? Ó, sempre que a gente falar assim, ó, uma coisa menos a outra, y2 menos y1, x2 menos x1, a gente chama isso de variação, né? Variação. E a variação, nesse contexto, ele é representado pela letra delta. Então, aqui a gente tem um delta x, e aqui a gente tem um delta y. O que é esse delta? É a variação que aconteceu em y. Então, eu tenho a variação que aconteceu no eixo x, e eu tenho a variação que aconteceu no eixo y. Como assim? Delta y é igual a y2 menos y1. Então, quando aparecer isso, a gente simplifica um pouquinho, porque senão vai ficar um monte de informações, e a gente coloca só delta y, em vez de colocar y2 menos y1. Tranquilo? Por que eu fiz tudo isso? Para vocês entenderem o que o livro quis dizer. Agora a gente vai conseguir entender o que o livro está falando para a gente, porque, querendo ou não, né, o livro precisa ser um pouco resumido, para não ficar prolongando demais, e aí a gente faz algumas coisas diretas, tá? Bom, o que é ótimo, por quê? Porque aí não fica dando volta demais, tá, gente? Tranquilo? Olha só, vou voltar para o livro. Aqui ele explica tudo que a gente precisa saber agora, e aí ele já traz algumas ideias. Tudo aquilo que a gente fez lá, ele fez aqui, ó. Só que ele fez no mesmo desenho. E aí ele fala assim, ó, delta y é igual a y2 menos y1, e delta x é x2 menos x1. Então, quanto que é o A? Como que eu calculo aquele ângulo, aquele A que está lá embaixo, que a gente falou que o θ era o A? A gente pega o delta y e divide pelo delta x. Então, para finalizar essa linha de raciocínio que a gente desenvolveu aí agora, coloca assim, ó, A é igual a delta y dividido por delta x. Vou até escrever aqui para reforçar com vocês aí, ó. Abaixo ou depois da figura, né, coloca assim, A é igual a delta y dividido por delta x.
Entenderam como que a gente chegou até aqui, certo? Agora a gente vai entender o que que isso significa e onde que isso é aplicado e a gente usa isso o tempo todo e nem percebe. Olha só, tanto que isso é interessante. A gente usa isso o tempo todo e nem percebe. Por exemplo, o A, que é esse delta y dividido pelo delta x, pode ser um exemplo disso é a velocidade, por exemplo. Qual que é a unidade da velocidade? Fala uma unidade qualquer para mim de velocidade. Velocidade, fala. Unidade, tipo, quilômetros por hora, metros por Quilômetros, segundo. quilômetros por hora, metros por segundo. São as duas unidades mais conhecidas da física para velocidade, certo? Então, olha só, vamos parar para refletir um pouquinho sobre isso? A gente tem assim, ó, vou colocar aqui exemplo para vocês. Ó, esses exemplos que eu vou dar aqui agora não estão no livro, tá, gente? Então, acompanhe aqui comigo, ó. Exemplo, exemplos, né? A gente tem a ideia assim, ó, velocidade é igual a 70 quilômetros por hora. Olha só que interessante. É uma unidade dividida pela outra, não é? Quilômetros por hora, então, o que que é isso? É uma distância percorrida em um intervalo de tempo, certo? Então, se eu tenho a ideia de velocidade, eu tenho uma variável, que é a distância, e outra, que é o tempo. Então, eu tenho aqui distância e tempo. Só que aqui eu tenho valores conhecidos. Se eu saio de São Luís e eu vou para Nazaré, que é aproximadamente 70 quilômetros de São Luís, e eu mantenho uma velocidade média de 70 quilômetros por hora, eu vou levar quanto tempo para chegar lá? Uma hora, tranquilo? Agora, se daqui em São Luís, em um determinado ponto de Goiânia, são 140 quilômetros, e eu mantenho uma velocidade média de 70 quilômetros por hora, quando eu chegar em Goiânia, eu gastei quantas horas? Duas, certo? Porque eu tinha que percorrer 140 e percorrer 70 para cada hora. Ou seja, a gente tem uma variável dividida pela outra, ou uma variação dividida pela outra. Como assim variação? Variação, intervalo, gente, representam uma mesma ideia. É como se fosse assim, ó. Eu não vou medir todas as vezes que eu sair daqui de São Luís, eu não vou pegar um cronômetro e vou começar a rodar o cronômetro para saber quanto tempo que eu chego em Goiânia. O que que a gente faz? A gente pega assim, ó, saí de Goiânia, saí de São Luís 3h35 e cheguei em Goiânia naquele determinado local 5h35. A gente pega o intervalo do tempo e não necessariamente a gente fica cronometrando tudo que a gente faz, concorda comigo? Então, a gente pega o tempo final menos o tempo inicial. Então, 5h35 seria o x2 e o x1 seria as 3h35. Então, horário de chegada e horário de saída, né? Horário de partida, melhor falando. E a distância é a mesma coisa. A gente não é toda vez que a gente vai sair de casa que a gente vai lá e zera o registro do carro para a gente saber exatamente qual foi a distância percorrida. Não, quando a gente está interessado em olhar a questão da quilometragem, da distância que a gente vai percorrer, a gente vai lá no carro e olha assim, meu carro já rodou 30 mil quilômetros. Quando eu chego lá em Goiânia, agora ele rodou 30.140. Aí a gente vai pegar, né? Então, 30 mil seria o Y1, o 30.140 seria o Y2. Aí a gente pega 30.140 menos 30 mil e calcula esse intervalo. Por isso que é tão comum aparecer essa ideia de intervalo, variação, tá? E é representado por um delta Y. Ah, Roberto, por que não poderia ser necessariamente só o valor do Y, só o valor do X? Não, se você tivesse uma quilometragem zerada e um cronômetro zerado, aí você poderia pegar só aquele valor mesmo. Por quê? Porque o seu valor inicial era zero. Aí sempre que você pega um valor final x menos zero, é o próprio valor x. Tranquilo? Entenderam a linha de raciocínio? Então, aqui é a mesma coisa. A gente, para medir velocidade, a gente tem que pegar uma distância percorrida e dividir pelo tempo necessário que a gente levou para percorrer aquela distância. Mas como que a gente obtém essa informação da distância percorrida? Bom, a gente pega o ponto final menos o ponto inicial para cada um deles.
tanto da nossa quilometragem que aparece no carro, quanto do nosso relógio para o tempo. Isso se aplica em várias outras ideias. Por exemplo, quando a gente vai falar em vazão, a gente fala em litros por segundo, e em várias outras unidades que a gente trabalha com essa ideia de uma variação, uma aceleração, por exemplo, e qualquer outra que a gente trabalha uma unidade sobre a outra. A gente até sabe o que significa, e quando eu pergunto qual é a unidade de velocidade, a gente sabe, né? Quilômetros por hora, metros por segundo, mas a gente nunca foi ensinado desse jeito, de pegar, assim, o final menos o inicial, dividir, falar que isso é um assim. Isso aqui é da matemática que a gente está aprendendo agora. Mas a gente já usa isso no nosso dia a dia. Aí, sempre que a gente estudar algum conteúdo da matemática, a gente já usa mais corriqueiramente, fica mais fácil de entender. Concorda comigo? Alguém não entendeu alguma coisa que eu tenha falado aqui? E quer que eu repita? Tranquilo? Então, beleza. Então, bora. Isso tudo que eu falei é basicamente a essência da função afim, tá, gente? Tudo isso que eu falei é a essência. Tudo que está aparecendo na tela para vocês aí representa a parte mais importante de toda essa aula, desses 45 minutos dessa primeira etapa aqui da aula, tá? Então, o A representa uma taxa de variação. Agora a gente vai entender melhor isso. Olha só que interessante. Lembra que eu falei que o A representa uma intensidade? E a gente está vendo aqui que o A representa um Y dividido por um X. O A representa intensidade. Então, acompanha comigo agora que eu vou dar um outro exemplo, né? Esse aqui é o exemplo 1 e esse aqui é o exemplo 2. E agora, em vez de andar a uma média de 70 quilômetros por hora, a minha velocidade tem uma média de 140 quilômetros por hora. O cara tá voando, né? Uma média de 140 quilômetros por hora, ele tem que andar muito tempo, em uma distância razoável, 200 por hora, né? Esse cara é quase um suicida, certo? Tranquilo? 140 quilômetros por hora. Vamos entender isso aqui. O que significa isso no gráfico? Significa que agora eu andei uma distância muito maior em o mesmo intervalo de tempo. Então, se a gente tem no nosso eixo aqui a ideia, que ó, a gente tem a seguinte ideia. Esse aqui, a gente tem assim, ó, em uma hora ele percorreu 70 quilômetros. Aí o que eu faço? Esse eixo aqui, eu vou chamar, esse meu eixo X, é o eixo do tempo. E esse meu eixo do Y é o eixo da distância. Eixo Y é o eixo da distância. Vou dar uma afastadinha para eu dar um zoom para melhorar para vocês aí a visualização. Então, olha só. Se em uma hora ele percorreu 70 quilômetros, como que a gente marca isso aqui no gráfico? Bom, a gente vai pegar, vai marcar o número 1, e aqui a gente vai pegar e vai marcar o número 70. Né? E eu vou marcar esse 70 um pouquinho mais embaixo. Bem assim, bem aqui embaixo. E aí eu vou pegar um tracejado aqui e vou ligar esse ponto, um ponto inicial, que era 00, né? No tempo zero, ele tinha dado 0 quilômetros. E aí eu vou traçar uma reta ligando esses pontos. Pegar a linha de raciocínio. Aí agora, vamos fazer de novo, só que agora para aquele exemplo 2. Vamos pegar aqui para esse exemplo 2. Agora, ele não está mais no 70. Ele está lá no 140, e o 140 é o dobro de 70. Então, a gente vai mais ou menos aqui marcar uma ideia de dobro, né? Então, eu vou dobrar aqui essa altura. Aqui agora eu tenho 140. Por quê? Porque ele percorreu essa distância de 140 em o mesmo intervalo de tempo, ou seja, em uma hora. Então, eu só vou pegar aqui, vou marcar aquele número 1 de novo, só que eu vou subir aquele 140. Aí eu vou pegar agora uma outra reta. Opa,
Opa, eu não fechei o parênteses da distância aqui, né? Vou até colocar aqui para o lado esquerdo essa distância, para ele não atrapalhar a gente a desenhar o gráfico aqui. Tranquilo? O que aconteceu com a reta quando o meu carro ele ficou mais veloz? O que vocês acham que aconteceu com ela? Olha de longe. Ela girou, não foi? Ela ficou mais intensa. Se essa reta fosse uma rampa, qual que era a rampa mais fácil de subir? A da esquerda ou da direita? A do exemplo um. A do exemplo um era mais fácil de subir, porque ela era menos intensa. Então, significa que a segunda ela é mais intensa, e é aí que a gente vê o A. O A representa essa intensidade. Se o A for muito alto, ele vai ficar muito inclinado. E se o A for muito baixo, próximo de zero, ele vai ficar deitado na horizontal. É assim que a gente enxerga o A no gráfico. Essa é a influência do A nesse nosso gráfico aí. Legal? Ó, a gente cravou o tempo certinho que eu tinha pensado aqui, ó, 9h14 agora, né? 9h15 é o intervalo. Então dá tempo de vocês tirarem dúvidas ou fazerem alguma observação aí. Alguém tem alguma dúvida ou observação? Não? Quando a gente voltar do intervalo, a gente vai trocar algumas ideias sobre aquelas atividades lá. Beleza? Eu conversei com o Gabriel no início, mas nem todo mundo tinha entrado ainda. Tá bom, gente? Então, tá. Então, eu vou até interromper aqui a gravação. Pode falar, Vitor. Não, Ah, cortei só por isso que era mesmo. só para ver o que era. Isso aí é muito bom, é um recurso ótimo para o professor, para, no caso de um aluno, ele tiver alguma dúvida, e o professor estiver explicando e o aluno quiser interromper naquele momento, mas ele não quer deixar de perguntar, entendeu? Aí ele deixa a mão levantada. Aí, por exemplo, levanta a mão aí para você ver, clica aí em levantar a mão. Aí vai lá em pessoas, vai lá em mostrar todos. Vai lá em mostrar as pessoas que estão na reunião. Lá vão aparecer todas as pessoas e vai dar um destaque para as pessoas que estão com a mão levantada. Nesse caso é o Gabriel Mendonça. Aí, como a gente acaba vendo, né, a pessoa aqui, e aí eu sempre vejo. Aí, quando eu vou olhar para a tela, eu vou ver, opa, o Gabriel tá com a mão, o Gabriel e a Giovanni estão com a mão levantada, eles querem fazer alguma pergunta, entendeu? Aí eu vou e abro espaço para vocês perguntarem. Legal isso, né? Fechou? Então tá, então eu vou até interromper a gravação, eu estou gravando as aulas agora, para quê? Para que depois, caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou postar, né, restritamente, entre a gente, para vocês terem acesso. Vou postar no YouTube e vou passar um link para vocês, mas só vocês vão conseguir, só a pessoa que tem esse link direto que consegue ver o vídeo, ele não é público. Aí fica bom para vocês estudarem de novo depois, caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma parte que vocês não tenham entendido. Beleza? Então, eu vou interromper aqui, a gente volta daqui 30 minutos, 9h16 agora, a gente volta então 9h46. Fechou? Então, beleza.